Oi, tudo bem? Então, hoje é dia de Todos os Santos, né? Queria comentar um pouco sobre essa festa litúrgica, mas para isso a gente tem que entender qual foi o contexto, a criação desse dia. Então, bom, em 1835 d.C., o Papa Gregório IV, ele decide dedicar o 1º de novembro, né, o dia 1º de novembro, a todos os que tiveram uma vida santa, mas não foram reconhecidos pela Igreja. O que isso significa? Que no céu tem mais santos do que a gente conhece. Porque a igreja, ela canoniza algumas pessoas específicas. Ela não tem como canonizar todos. Mas isso não quer dizer que não tenha santos no céu que a gente não sabe, que a gente não reconhece. Por isso que tem essa data, né? Bom, para entender esse dia de Todos os Santos, primeiro a gente tem que entender o que são os santos, né? Os santos, eles são os exemplos, né, de fé. A gente não adora santos, a gente só adora a Cristo. A gente venera. E a veneração é uma admiração. É como se você estivesse olhando para uma pessoa que fez coisas boas e você estivesse se inspirando para, assim como ela, chegar no céu, né? Os santos, eles são os operários incansáveis da vinha do Senhor, né? Tem uma passagem que fala que Jesus, né, estava pegando os operários para sua vinha, e a vinha é um céu. É bonito pensar assim. Os santos não chegam, ninguém chega, nem os santos, nem o maior dos santos chega pelo céu por sua própria vontade. Ele pode fazer obras de caridade, ele pode fazer boas ações, pode ser virtuoso, pode ser caridoso. Ele não vai chegar no céu por ele mesmo, mas sim pela misericórdia de Deus. Obviamente que se você não se esforçar, você não vai ser santo nunca. Enfim, tudo depende da misericórdia de Deus, porque Ele é todo misericordioso, porque a gente não merece, mas Ele que nos abre, né, a vida eterna. Então, é pela misericórdia de Deus que a gente tem o santo. A gente tem uma coisa chamada vocação. O que é a vocação? Vocação vem do latim vocare, que significa chamar. É um chamamento. E o que é a vocação? Nada mais é do que o chamado à santidade. Deus chega pra gente assim e fala: olha, eu quero você no céu, eu quero você comigo, na alegria eterna. O chamado primordial a todo mundo é a santidade. Segundo vem, você pode ter a vocação matrimonial, que é de casar, pode ter a vocação sacerdotal, para os homens, né, que querem ser padres, mas a primordial é a santidade. Bom, os santos, eles chegaram à santidade, então eles cumpriram essa vocação, mas eles cumpriram passando pela terra. Eles foram seres humanos, eles são seres humanos, perdão, normais. Eles viveram na terra, passaram as mesmas dificuldades que a gente, mesmas tribulações que a gente, tiveram os mesmos erros que a gente também, né? Ficaram doentes. E eles são pessoas normais, eles não são nada inalcançável ou impossível. A santidade, então, ela não depende do estado em que a pessoa tá. Pô, eu não consigo ser santo porque eu tô nessa dificuldade. Pô, eu não consigo ser santo porque o meu estado é esse. Então, a santidade não depende do estado, mas ela depende da correspondência que a pessoa dá à graça de Deus. Como chegar na santidade? Não precisa fazer nada de extraordinário, assim. Fazer com excelência que se deve, oferecendo tudo a Deus, né? Santificar as pequenas tarefas de cada dia. Então, a santidade, a gente pode falar que é alcançada e é desejada para todos. Deus, ele pensou no céu para todo mundo. Então, Deus me pensou indo para o céu, Deus pensou meus pais, meus amigos indo para o céu, Deus pensou você aí para o céu. A gente tem esse chamado e essa importância tão grande de ir para o céu. Santa Teresinha, ela tinha o método da pequena via, né? Que eu gosto muito, que é fazer com simplicidade e humildade as pequenas tarefas de cada dia. Então, ela falava que ela não precisa crescer para ser uma pessoa melhor, ela precisa diminuir, né? Se esvaziar, ser humilde. Essa pequena via era um caminho que ela falava que era um caminho direto para o céu. Porque não tem erro, uma vez que você faz tudo com amor, tudo dedicado a Deus, tudo santificando, isso é maravilhoso, isso você consegue ir para o céu, né? Tem o caso de São José Maria Escrivá, né, que fundou o Opus Dei. Ele fala santidade pelo trabalho, né, pelo estudo, quem estuda, e pelo trabalho, quem trabalha. Então você se sacrificar, você oferecer de todo o coração o que você tem que fazer, né? Para não ser uma obrigação, mas sim para ser um negócio que te santifica. E o terceiro exemplo aqui de um santo
do dia a dia que ainda não é santo, é o beato Carlo Acutis, que ele é um beato italiano, jovem, conhecido como Santo de Calça Jeans, porque ele morreu com 15 anos e foi bem atual. E, bom, ele foi beatificado e ele no meio da internet, assim, ia evangelizando. E os pais dele não eram católicos, né? Ele conheceu o catolicismo através da empregada. E ele tem o corpo incorrupto, né? Ou seja, o corpo dele não foi deteriorado, está preservado. Esses 3 exemplos são muito importantes porque a gente consegue entender que a gente não chega ao céu por fazer coisas extraordinárias, mas sim coisas simples, né? Muita gente vai pensar que a santidade, ela é o esforço, né? Claro, a santidade é o esforço, mas ela é muito mais oração do que o esforço. A oração no sentido de intimidade com Deus. Então, seria como se fosse 80% de oração e 20% de esforço, né? Você precisa ter uma intimidade com Deus muito grande, uma amizade com Deus muito grande, um amor, né? Pra você ir pro céu. Não adianta eu me esforçar, vou fazer tudo de bom, vou respeitar meus pais, vou ir na missa todo dia, vou ser humilde, não sei o quê. Mas não adianta nada disso se você não ama Deus, se você não tem aquela intimidade com Deus do fundo do coração, né? Também tem gente que pensa que a santidade é a fuga do pecado, né? Mas não, a santidade é o amor a Deus e não a fuga do pecado. Ela é muito mais, quer dizer, ela é inteiramente agradar a Deus, fazer a vontade dele, do que simplesmente fugir do inferno. Vencer, né, que seria o céu, vencer é muito mais do que não perder, que seria deixar de ir para o inferno. Então, a santidade, a gente tem que ter essa chama, né? Essa vontade de ir para o céu, não por medo do inferno, não por medo do demônio, nem para fugir do pecado. E nem para se safar, porque tem gente que fala, vou fazer tudo de bom para se safar. Para mim, safar no caso, né? E acaba perdendo o propósito de ir por causa de Deus, por amor a Deus, né? A gente tem que lembrar que os santos são humanos, ou seja, eles pecaram. Ele tem a concupiscência, né? Tendência, inclinação que a gente tem para o mal, naturalmente, por causa do pecado original. O santo, ele tem os desejos maus dele, ele tem as paixões desordenadas dele, ele tem os pecados mais incrustados nele, e ele erra. Santo erra. Santo não é Deus, santo não é anjo, santo erra. E por isso que a gente tem a confissão, né? A confissão e o arrependimento gera pra gente um novo recomeço. Então, os santos não é que nunca pecaram, porque santo peca, santo é humano. A gente erra, é natural. Mas a gente não pode deixar esse erro nos travar. A gente precisa, pela confissão, pelo arrependimento, recomeçar a vida com Cristo, né? E tem uma frase muito legal aqui. Não é que o santo não peca, não é que o santo é perfeito, mas é que ao cair, o santo se levanta com Cristo, né? Ele se levanta com Deus, ele se levanta de cabeça erguida. Bom, o evangelho de hoje fala sobre a porta estreita, né? Você precisa passar pela porta estreita, precisa se esforçar para passar pela porta estreita. É interessante ouvir isso porque todos os santos, além de ter... São 3 principais pontos, assim, que todos os santos têm. Independente de virtudes, independente de vocação, de qualquer coisa, de condição de vida, todos os santos têm 3 pontos importantes. O primeiro é a intimidade com Deus, a oração. Todos eles. Pode pesquisar, pode ler livro. Todos eles têm intimidade com Deus. E encontraram verdadeiramente a Deus e se doaram inteiramente a Deus. O segundo ponto é a caridade, que eu já tinha falado antes. Que Jesus também manda a gente, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Cristo amou a gente. E Cristo é a cabeça da igreja. E a gente é o corpo, né? Corpo místico. Se Cristo é a cabeça, né? O comandante da igreja, a gente deve fazer tudo o que ele faz. Então, se ele fala, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, é amar o próximo com amor, assim, grandioso. Então, além da caridade, do amor, da intimidade com Deus, também todo santo é humilde. Então, para passar pela porta estreita, a gente precisa se abaixar, né? Se diminuir, se encolher para conseguir passar, né? Porque o reino dos céus é dos violentos, assim. Não violento de briga, né? Porque Deus é o príncipe da paz, né? Mas é violento do tipo, você tem que batalhar pelo céu, você não pode se deixar levar. Porque todo mundo, hoje em dia, que a grande massa, né? O grande fluxo de pessoas tá indo pela porta larga, que leva ao inferno.
a gente tem que remar contra a maré e chegar na porta estreita. Então é uma luta incansável. A gente tem que ser humilde para se encolher, para caber dentro da porta estreita para poder passar, né? Os santos, né, que estão no céu, eles participam da comunhão dos santos, né, que é um dogma. O que é a comunhão dos santos, né? A comunhão dos santos está no credo, inclusive, né? Crê na comunhão dos santos, na ressurreição da carne e na vida eterna, amém. Ela faz parte da igreja triunfante. Tem três tipos, né, de igreja. É a igreja triunfante, que está no céu, né? Ela triunfa, ela é cheia de glória, né? E ela já está com Cristo. Tem a igreja padecente, que ela padece, ou seja, ela é de Cristo, mas ela sofre, né? Sofre pelo quê? Pela limpeza dos pecados, ou seja, todas as almas que estão no purgatório, que inclusive a gente celebra o dia de amanhã, né, finados, fazem parte da igreja padecente. E nós que estamos aqui na Terra somos a igreja militante, né? Militante vem de milícia, de luta, né? De exército. A gente luta pelo céu. Pela comunhão dos santos, da igreja triunfante, a gente consegue a intercessão dos santos, tendo Deus como o meu Senhor, né? Eu adoro somente a Deus, mas eu posso pedir intercessão, pedir oração para os santos. Pela veneração, pela admiração, eles que estão do lado, assim, com Deus, para que eles possam levar as minhas orações, para que elas sejam agradáveis a Deus, para que eles possam me ajudar a ir para o céu. Então não é só, puxa, eu admiro esse santo, pô, Santa Teresinha, eu admiro muito Santa Teresinha. Eu admiro essa santa e é isso. É mais do que isso, é Santa Teresinha, eu peço a sua intercessão para que você possa rezar para Deus e eu possa ir para o céu, sabe? É uma intercessão, é um pedido, né? É uma oração para um santo. Bom, eu queria finalizar aqui com uma frase. Sede santos, como vosso Pai do céu é santo. Tá pedindo pra gente ser santo. Então, não é, vou ficar aqui na mornidão. Porque tem gente que fala, eu quero ir pro céu, mas santo eu acho que é muito. E não é não, sede santo é sede santo. Vamos pra cima, entendeu? Vamos ser o maior dos santos. E isso não é orgulho nem soberba, né? Querer ser o maior dos santos é você querer estar tão perto de Deus que você explode assim amor, fica transbordado por amor. Então, ser de santos não é ficar na mornidão, não é, eu quero ser salvo, se for purgatório também eu aceito, não é assim. É ser de santo e stop nos santos, entendeu? Que tá escrito também na Bíblia, né? Seja quente ou seja frio, os mornos Deus vomita, né? Então, ser de santos como vosso Pai do céu é santo.